Estende a mão para o altar, vamos pedir uma graça para o menino Jesus. Estamos chegando aí nesse tempo forte do advento. Tempo forte do advento que se divide em dois pedaços. Primeira parte, a espera da vinda gloriosa de Jesus. E a segunda parte, a memória do nascimento de Jesus. Então que a gente possa pedir para Jesus, para o menino Jesus, já que a festa é dele, que ele conceda bênçãos e graças para as nossas casas, para as nossas famílias, para as nossas vidas. Estende a mão para o altar, fala para o menino Jesus. Você às vezes esquece de rezar para o menino Jesus, né? Reza só para Jesus ressuscitado, mas é tudo a mesma coisa, viu? É tudo o mesmo Deus que se encarnou, viveu entre nós, está vivo e está no céu, e fazemos parte do seu corpo. Senhor, nós te entregamos agora a nossa vida, te pedimos, Senhor, presentes para as nossas vidas, porque somos nós quem precisamos, Senhor, de vossa graça. Somos nós, Senhor, quem necessitamos de vossa bondade. É a nossa família, Senhor, que precisa que tu nos ajude, nos visite, nos console, nos abençoe, nos liberte. Por isso te pedimos, Jesus, pelas nossas casas, por cada pessoa, Senhor, que nós amamos e somos responsáveis por rezar, por cada pessoa, Senhor, que nós nos relacionamos, Senhor, nas nossas vidas, que a tua bênção os atinja todo. Te pedimos, Senhor, que todas as ciladas malignas sejam desfeitas e que Satanás não tenha poder sobre a nossa vida, que tu, ó menino Jesus, que esmagastes a cabeça da serpente entrando no mundo, possas esmagar todo o mal contra as nossas casas, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Te suplicamos agora, pedimos a tua bondade. Vem, Jesus, conceder-nos, Senhor, a tua graça e a tua bênção. Amém. Eu quero que você peça para o Senhor essa graça, a graça de perceber a presença do anjo do Senhor na sua vida. Quando nós vemos as narrativas, tanto no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que narram a sua experiência angélica, isso nos surpreende muito. Na fornalha o fogo não faz mal, na cova dos leões a boca dos leões é amarrada. Na batalha espiritual Deus envia Gabriel, envia Miguel. Ezequiel vê uma imensa máquina que ele fica impressionado e nem sabe dizer, com asas, com fumaça, com incenso, e o Apocalipse lotado destes momentos. Só que nós fomos ficando longe desta realidade, parece que não existe mais. A gente vai na igreja e as pessoas falam muito de solidariedade, de ajuda mútua, que tudo isso também tem evidentemente um apelo no Evangelho, mas é muito mais do que isso. Há um céu inteiro. São Paulo diz que foi arrebatado, e a gente às vezes vai se tornando material demais. Fala para o Senhor que Ele te dê a graça de perceber os anjos na proteção da sua vida, na proteção das pessoas, que Ele te dê a graça de sentir a presença do anjo, mesmo um pecador como Isaías. Isaías era um sacerdote, e ele diz quando vê o anjo: acho que vou morrer, porque não mereço ver o anjo. E o anjo toca com um carvão em brasa na sua língua, destrava a sua língua, ele que como sacerdote se sentia um grande pecador, e ele fala: envia-me, Senhor, pode me enviar, eu não valho a missão que me dás, mas eu aceito a missão que me dás. Quando o anjo age, a gente se enche de força. Todas as vezes que eu rezo o terço nos mistérios gozosos, quando eu rezo o primeiro mistério, que é o anjo Gabriel se apresentando a Maria, eu fico pensando: será que ela viu um super-homem? Será que ela viu um anjo enorme com asas? Será que ela viu um humilde pastorzinho que era um anjo disfarçado?
Será que ela não viu alguém, mas sentiu a presença? Eu não sei. Cada vez que eu rezo eu penso de um jeito. Mas uma coisa eu sei, ela tinha certeza de que o anjo estava lá e estava lhe falando algo importantíssimo para a sua missão. Pede para o Senhor que você precisa que o anjo esteja na sua vida, que você precisa que o anjo lhe fale, que você precisa que o anjo lhe fortaleça a sua missão. Nós estamos agora perto do Natal, não há um momento melhor do que falar para que Deus nos fale com seus anjos. Os anjos que sobrevoaram a manjedoura e os pastores viram no céu cantando glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Que estes anjos falem conosco. Pede para o Senhor. É uma graça que só Deus pode dar para você, para mim, para cada um de nós, mas que precisamos ser fortalecidos. E num grupo de oração a gente tem que falar, vai falando com o Senhor: Senhor, põe um anjo para falar comigo, põe um anjo para eu sentir a presença e a proteção dele, põe um anjo para mostrar a missão na minha vida, põe um anjo para cuidar dos meus passos, põe um anjo para cuidar da minha casa, põe um anjo para cuidar das minhas coisas, põe um anjo para cuidar deste grupo de oração, põe um anjo, Senhor, para cuidar da tua igreja. Que os teus anjos estejam aqui, Senhor, para que nós também não caiamos, Senhor, nos diversos falsos profetas que surgem pelo mundo, falando muita coisa de Deus e que não é o anjo com a sua missão. Eu preciso dessa missão, Senhor. Fala com Jesus. O primeiro presépio, talvez alguns de vocês saibam, foi feito no ano de 1200 e alguma coisa, por São Francisco, 3 anos ou 2 anos aproximadamente antes de morrer, porque ele dizia que queria ver como tinha sido o menino Jesus na manjedoura. E como a fama dele de santo já tinha se espalhado, já haviam milhares de irmãos franciscanos, irmãos menores, que seguiam o seu carisma, eles subiram um monte numa noite, levaram animais de verdade, fizeram uma manjedoura, mas não colocaram criança nenhuma naquela manjedoura, porque quem poderia ocupar o lugar de Jesus? Nem uma figura de louça, de barro ou do que fosse algum artista. E eles subiram com tochas numa grande procissão, e a cidade inteira e as cidades vizinhas andaram dezenas de quilômetros para poder fazer a procissão atrás do homem santo que era Francisco de Assis. E quando lá na celebração à noite, eles segurando as tochas que iluminavam, o fogo começou a dançar, dizem os biógrafos de Francisco de Assis. E ele então faz um gesto de pegar na manjedoura uma criança, e apesar de não ter criança nenhuma ali, o biógrafo diz que dezenas de pessoas testemunharam que o menino Jesus apareceu e foi para o colo de Francisco. Gente, as pessoas precisam, e nós precisamos, retomar a convicção de que Deus está vivo, de que Ele se manifesta conosco, de que Ele é real, Ele não é só uma demonstração artística. Veja, a gente nem sabia, o primeiro presépio, 1200 anos, quer dizer, 1000 anos depois que Jesus já havia ressuscitado, ninguém celebrava essa festa. Ninguém celebrava, por exemplo, de fazer um presépio. Foi o primeiro presépio. A partir daí a igreja nunca mais deixou de fazer um presépio. E eu sempre digo aqui no grupo de oração: faz um presépio na sua casa. Não tem dinheiro? Faz de papel, de jornal, faz lá. Faz do jeito que você conseguir, mas faz, porque de repente você pode se encontrar no meio da sua casa com o menino Jesus, e ele pode até, quem sabe, pular no seu colo. Quem sabe ele possa devolver a alegria que às vezes desapareceu de alguma maneira, ou a fé que sumiu pelas portas. Faz o teu presépio lá, do jeito que você quiser, mas faça.
lembrando deste momento. E para que isso tome vida de verdade, levanta os seus braços e pede que o fogo do Espírito Santo possa ser como foram as tochas naquele dia em 1235, 31, não me lembro. Dançaram no morro e todos que não puderam ir viam de longe, não só uma procissão segurando tochas, mas um fogo que dançava e honrava o Senhor. E qual é o fogo que pode honrar o Senhor, senão o Espírito Santo? Pede que o Espírito Santo agora faça com que um fogo vivo venha sobre o teu coração, sobre a tua mente e sobre todas as pessoas, para verem que o fogo de Deus está vivo, que o fogo do Senhor está presente. E junto com isso faz um propósito agora de que você vai montar um presépiozinho lá na sua casa, mesmo que seja só para você ver, no seu quarto, na sala, aonde você quiser, mas que seja você quem tenha feito, ou a sua casa tenha feito, e fala: Senhor, veio um fogo para acender, para dar essa força, um fogo que faça sentirmos a presença do Teu Espírito Santo, um fogo vivo, um fogo que dance e ninguém se queime, mas se sinta fortalecido, que as crianças sintam, Senhor, que Tu estás vivo. Vocês devem ter visto na televisão um monte de quedas de morros, não é? Aqui no Paraná, em Santa Catarina. Hoje tinha mais, eu estava em viagem, mais de 15 bloqueios em Santa Catarina por causa das tragédias da chuva. Mas esses tempos atrás a gente passou também por tragédias da seca. Nós não temos dúvida de que o mundo está desequilibrado, mas isso também acontece com as nossas vidas. Se a gente não recebe e não se coloca debaixo para receber as águas vivas do Senhor continuamente, nós vamos ficando desequilibrados e passamos tempos secos e de repente tempos que nós desbarrancamos, que nós sucumbimos. Precisamos que o Senhor faça nas nossas vidas e no mundo também, é claro. A Bíblia está cheia das orações: manda, Senhor, as chuvas no tempo certo, manda, Senhor, as chuvas no tempo da colheita. Tudo ficou um pouco bagunçado, não é? Mas eu quero que você pense sobre a necessidade que o mundo tem hoje de se colocar debaixo das chuvas de forma mansa. E as pessoas querem muitas vezes coisas que são trovoadas e depois ficam longe de novo de Deus. Eu tenho visto isso. Vão para lugar, de repente voltam para a secura. E eu não quero isso para você, não quero isso para mim. Eu quero que a gente consiga ter o equilíbrio para ter a chuva que nos fortalece, que nos faz dar frutos. O rio é uma coisa boa. A palavra de Deus em Ezequiel diz que o povo ia para a beira do rio para poder fazer suas orações. São Paulo ia encontrar o povo e falar de Jesus próximo também dos rios, porque eram lá onde se reuniam os refugiados de Israel. Mas se o rio transbordar, ele mata também. Põe a mão no seu coração e pede para o Senhor ir equilibrando a sua vida agora. Que você possa sentir a chuva que faz você poder dar fruto, que faz com que as coisas boas que Deus colocou no teu coração e na tua vida floresçam, para que outras pessoas possam provar destes frutos, desta árvore maravilhosa que é a sua vida. Mas que seja na proporção certa, para que você, na ânsia de poder gerar e dar todos os frutos, não acabe inundando toda a plantação. Pede para o Senhor,
Aquieta meu coração, restaura minha alma. Põe, Senhor, as coisas no ritmo certo, para que eu tenha também a saúde certa, Senhor. Eu venho atrás de Ti, Senhor, hoje, e mesmo, Senhor, se for preciso subir na árvore para Te ver, como Zaqueu, eu farei isso, Senhor. Mas o que eu preciso, Senhor, é de uma restauração. Se você puder, sem tocar nas pessoas, mover as mãos em direção às pessoas e desejar que o Espírito Santo vá das tuas mãos, tocar as pessoas, pacificar as almas, tirar aquela brutalidade e violência que o mundo está colocando, aquele medo que o mundo está colocando, aquela tristeza que o mundo está colocando, para que o Espírito Santo reorganize todo o teu ser e restaure toda a sua vida, e mesmo que você não enxergue como, o Espírito Santo possa estar movendo todas estas coisas. E você vai orando, se você ora em línguas, vai orando em línguas pelas pessoas, para que todos possamos dar muitos frutos aonde somos plantados, aonde o Senhor nos colocou. Ele colocou cada um de nós em um lugar, e precisamos desta força agora. E ela Maria, ela labari canta, labari xiriri, ela labara, xiriri, ela labari canta, labara. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos nos sentar. Quem quiser pegar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 26 ao 44. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 44. Quem não trouxe a Bíblia, nem tem ela aí no celular, presta bastante atenção para que a palavra penetre na sua alma e no seu coração. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Moisés entrou na arca, e os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que menos pensardes. Palavra do Senhor. Muita gente parou de acreditar que um dia Jesus vai voltar. Preferem imaginar assim: ele vai voltar para você, porque de repente a tua vida pode terminar, um acidente, um desastre, uma doença, e você perder a sua vida, um crime, sei lá o que possa acontecer, e aí sim ele voltou para você. Não é isso que a palavra de Deus diz. É claro que nós, uma vez que
deixemos este mundo, vamos ter nossa experiência com Deus. Jesus disse para aqueles 2 bandidos que estavam crucificados ao seu lado. Um deles não acreditou e o outro disse: quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Mas ele morreu ali naquela cruz. E Jesus morreu, mas ressuscitou e depois cumpriu a sua palavra, eu não tenho dúvida disso. Então nós teremos um encontro com Jesus, certamente. Depois de mortos, o Senhor nos ressuscitará, nos dará um novo corpo e nós teremos um julgamento, porque Ele diz que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros, Deus me livre, não quero nem saber onde é. Mas Ele também diz que a melhor atitude que devemos ter, seja porque a nossa vida pode terminar a qualquer momento, como a vida de todo mundo, seja porque de repente tudo pode acabar, é que nós estejamos vigilantes. Nós falamos muito de oração, muita gente fala de oração, mas quando Jesus estava com seus discípulos lá no Getsemane, suando sangue de tanta agonia, com o peso dos nossos pecados caindo sobre os seus ombros para que Ele os levasse para a cruz, Jesus diz para os seus discípulos: orai e vigiai. Portanto, não é a mesma coisa. Tem gente que pensa que vigiar é ficar rezando. Ora, o Senhor mandou ficar rezando, mas Ele disse que não é só orar, mas vigiar. E vigiar significa que a gente possa estar de sobreaviso. E como é que Ele diz? Ele diz: olha, se o pai de família soubesse que horas vai vir o ladrão, ele não ia ficar lá para ser roubado, ele ia se preparar para prender o ladrão, para impedir o ladrão de entrar na sua casa. Como ele não sabe a hora, ele tem que arranjar meios de estar vigilante, de estar preparado em qualquer circunstância. Nós não sabemos em que momento nós poderemos passar por uma cilada, por algo inesperado que nos venha prejudicar. E se a gente não tiver vigilante, a gente perde a chance de mantermos-nos preparados. A maioria das pessoas que acabam magoadas com pessoas que conhecem e não com estranhos. Ficam magoadas com pessoas próximas. Por quê? Porque não estavam vigilantes. Porque se estivessem vigilantes, não deixariam que a mágoa se instalasse diante de uma circunstância negativa. Muitas pessoas se afastam de Deus diante de um problema sério na sua vida, seja financeiro, seja familiar, seja de saúde, porque não estavam vigilantes e então não percebem que é preciso vigiar para não cair. E é preciso orar para ter capacidade de não cair quando estamos vigilantes. Esta palavra também diz que duas pessoas estarão juntas. E assim como no tempo de Noé, e aí vale a pena lembrar o tempo de Noé, aparecem para Noé aqueles homens e dizem: olha, vai vir um dilúvio e o mundo vai acabar, constrói uma arca. E ele começou a construir uma arca. Imagina o trabalhão de construir uma arca, arranjar madeira, arranjar trabalhadores, gastar do seu dinheiro e ninguém acreditar que aquilo podia acontecer. E todo mundo zombar deles. Sua família zombou dele. As pessoas continuaram suas vidas do mesmo jeito, comendo, bebendo, festando, casando e se dando em casamento, é o que diz a palavra. E de repente, no dia que chegou
a hora, Noé entrou na barca, o dilúvio veio e só sobrou quem estava dentro da barca. A nossa tendência é não acreditar. A tendência do mundo é não achar que Jesus vai voltar, mas vai voltar. Muitos sinais já têm acontecido, outros sinais ainda veremos. Nem imaginávamos ver guerra de novo na proporção do que estamos vendo lá naquela região, que inclusive é a região bíblica onde está escrito que começariam guerras. Quantos de nós passa e já se acostumou com tragédias, furacões, catástrofes em muitos lugares, terremotos, maremotos? Nos acostumamos. A gente já vê, depois vê de novo, daí vê lá na Indonésia, é longe demais, eu nem tenho ideia de quem mora lá, nem sei que religião eles têm, nem sei como vivem. E aos poucos nós começamos a nos acostumar e a não perceber que ele disse: olha, não se preocupem com os sinais, como se nós fôssemos capazes de olhar o relógio de Deus. Se preocupem em vigiar. Aí, não importa, você está pronto, você está tomando cuidado. Há pessoas que vivem de planos longe. Quando eu ficar velho, eu vou dedicar um tempo para o Senhor. Quando eu tiver menos trabalho, aí sim eu vou tirar um tempo da minha vida para rezar. E aí começamos a arranjar um quando. E aí de repente, nós não vigiamos e deixamos de fazer coisas importantes. Tem gente para você perdoar? Resolva. Resolva. Para poder seguir tua vida. Tem situações que dão muita discussão na sua vida? Pare. Não adianta. Siga adiante. Quantas discussões você vai repetir? Vigia e para. Quantas vezes você se mete em discussões que não valem nada para você e perde de viver o amor? Vigia. Fale para o irmão do lado: vigia. Vigia. Porque você e eu não sabemos que horas ele virá, mas sabemos que ele virá. Que esse tempo nos ajude a refletir sobre nós. Vamos ficar de pé. Que a partir de hoje, além de rezar mais, você também vigie mais. Que você vigie mais. Vou falar aqui. Sidney, é para mim que eu estou falando. Vigie mais, além de rezar mais. Vigie mais. Como é seu nome? E diga então para você: Sidney, vigie mais. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.